Olá, tudo bem? A gente já tem uma outra aula falando aonde o líquor cefalorraquidiano é formado, qual o caminho que ele faz, quais são os ventrículos que ele percorre, quais são as funções desse líquor cefalorraquidiano. Então, se você tiver interesse nessa outra parte, é interessante você pegar essa outra aula. Essa aula vai ser uma aula bem curtinha, que a gente vai falar sobre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Eu acabei fazendo aquela aula e achei que ficou faltando falar sobre tratamento. Então a gente vai aqui basicamente se reter ao tratamento clínico e ao tratamento cirúrgico da hidrocefalia. Então aqui, o que a gente preconiza no tratamento clínico? Basicamente diminuir a pressão sobre as estruturas encefálicas, principalmente pela região de telencéfalo, a região tálamo-cortical. Então, a gente pode usar a prednisona, que é um anti-inflamatório que tem uma ação de diminuir a lesão que ocorra no sistema nervoso central devido ao edema intersticial ocasionado pelo aumento da pressão intracraniana. E a gente pode fazer inicialmente uma dose um pouco mais alta e depois ir tentando diminuir para manter uma dose mais baixa, porque esses animais, normalmente, esses problemas são crônicos. Então, a gente tem que fazer um tratamento a médio e a longo prazo. O omeprazol, apesar dele ser utilizado basicamente para problemas de estômago, né? Ele diminui a produção de ácido clorídrico. No sistema nervoso central, ele atua em cima da anidrase carbônica e também acaba diminuindo a produção de líquor cefalorraquidiano. Então, uma boa medicação para ser utilizada no tratamento clínico. Ou seja, inicialmente a gente entra só com omeprazol e se o animal estiver descompensado, com uma clínica muito intensa relacionada à hidrocefalia, a gente pode usar a furosemida, a prednisona, tudo na intenção de diminuir a pressão intracraniana e as suas consequências em relação ao encéfalo. Também, quando estiver no quadro de agudização, a gente pode usar o manitol, que é um diurético osmótico. Ele ajuda a diminuir a pressão intracraniana. Na grande maioria dos animais, eles têm uma resposta muito boa. Só que, será que essa resposta muito boa é suficiente ou não? Então a gente tem que acompanhar e avaliar isso. Normalmente, os animais mais velhos que desenvolvem hidrocefalia, eles respondem de forma menos eficiente que os animais jovens. Se porventura o tratamento clínico não surtir efeito, a gente tem que passar para o tratamento cirúrgico. Em medicina humana tem várias técnicas. Na medicina veterinária, a gente faz basicamente a derivação ventrículo-peritoneal, onde a gente coloca um dreno nos ventrículos laterais, em um dos ventrículos laterais, e drena esse líquor que não tem por onde ser drenado para a cavidade abdominal. E quando a gente vai preconizar a utilização dessa técnica? Quando você faz o tratamento clínico, o animal não responde. E quando você opta pelo tratamento cirúrgico, a gente vai ter melhora em 70% dos animais que você faz essa derivação. E existem algumas complicações. As complicações não são tão altas quanto descrita aqui, são bem mais baixas. Se a gente utilizar o dreno apropriado, tem que ser um dreno próprio para a derivação ventrículo-peritoneal. Aqui não aceita muito improvisações. E esses drenos costumam ser bastante caros, ao redor de R$ 1.500. Então, para fazer essa técnica de derivação ventrículo-peritoneal, a gente tem que preparar a área toda de forma asséptica. De modo geral, a região da cabeça é colocada na posição de esfinge e o corpo do animal é colocado em posição lateral, para que a gente consiga acessar tanto a região temporal quanto a região paracostal, para que a gente consiga levar o catéter desde o ventrículo lateral até a cavidade abdominal. Então aqui, ó, a gente faz uma incisão, a primeira incisão é bem mediana em relação ao crânio. Muitas vezes há necessidade dessa terceira incisão para que você consiga passar o catéter pela região do subcutâneo, porque o catéter vai vir aqui, vai entrar no crânio, né? Vai invadir o encéfalo e vai ficar dentro do ventrículo, dos ventrículos laterais. Então ele precisa se continuar por aqui e chegar até a cavidade abdominal, assim, aqui na região paracostal, logo após a última costela.
Então isso tudo deve ser preparado, né, de forma estéril. Aqui um dos grandes problemas dessa cirurgia é a contaminação. Se contaminar em alguma dessas regiões, o problema de você ter uma peritonite ou ter uma meningite é muito grande. Então a asepsia e a antisepsia devem ser levados de forma rigorosa aqui. Então aqui é o catéter, né? Esse segmento aqui curto vai dentro da região encefálica, dentro dos ventrículos laterais. Aqui a gente tem a válvula, que ela é unidirecional. É interessante que se tenha essa válvula unidirecional, porque senão o animal, por qualquer motivo, aumente a pressão abdominal, correria-se o risco desse líquido fluir do peritônio para dentro da cavidade, dentro do ventrículo, e assim aumentar o problema. E aqui é a parte maior, que vai percorrer uma grande parte pelo subcutâneo e depois vai entrar na cavidade abdominal. Então aqui maiores detalhes. Esse é o segmento que vai dentro do encéfalo, a válvula unidirecional e aqui a continuação. E preconiza-se o jeito de fixar melhor esse catéter é se fazendo 2 furos. Um furo para a introdução da sonda, aqui é a introdução da sonda, e o outro furo para ajudar a fixação da sonda. Então, coloca-se uma alma de metal dentro desse catéter para facilitar a penetração do encéfalo. Então você penetra no encéfalo até que venha líquido cefalorraquidiano. Quando começar a vir líquido cefalorraquidiano, se percebe que está dentro do ventrículo. Então é extremamente simples, não é nada muito fora do habitual. Só que aqui a condição de asepsia tem que ser levada muito a sério. Então aqui já fixando o catéter, que já foi introduzido dentro do ventrículo e já corre líquor por dentro desse catéter. E aqui ó, o orifício para introdução da derivação e o orifício que auxilia na fixação. Então aqui ó, o orifício de fixação, a gente sutura através desse orifício aqui e utilizando o orifício por onde entrou a sonda, para que ele fique bem preso aqui. E depois de feito isso, se faz a tunelização pelo subcutâneo. Aqui ó, você pode pegar um instrumento rígido para fazer essa tunelização, para que você possa introduzir o restante do catéter para que ele chegue até a cavidade abdominal, que saia lá do encéfalo e chegue até a cavidade abdominal. Então aqui a fixação na região encefálica, muito bem fixado. E aqui feita a tunelização. E aqui você precisa separar os músculos da região, o músculo oblíquo abdominal interno, oblíquo abdominal externo, transverso do abdômen, a incisão na face deles e incisão no peritônio, para que você consiga derivar, fazer com que o líquor cefalorraquidiano vá e caia dentro da cavidade abdominal e assim diminua a pressão intracraniana. Então aqui é um exame radiográfico, o catéter é mais radiopaco para facilitar a visualização. Aqui ele está dentro do ventrículo, percorre pela região de subcutâneo. Aqui a gente tem a válvula e aqui o restante do catéter colocado intraabdominal. Aqui uma ressonância, é possível ver o catéter dentro do ventrículo lateral e assim ele drena o líquido que está tendo dificuldade de escoamento. Por qualquer motivo, pode ser por muita produção e assim ajuda no escoamento, pode ser produção normal e falta de escoamento, a obliteração das vilosidades ou até mesmo a interrupção daquelas passagens mais estreitas, normalmente no ducto mesencefálico ou nos forames interventriculares ou até mesmo nos recessos laterais do quarto ventrículo. Bom, era basicamente o que a gente tinha para hoje. É uma aula bem curtinha, que eu acho que faltou para complementar aquela aula de formação e de drenagem do líquido cefalorraquidiano. E vai ficar aqui, aparecer em algum lugar essa aula. Eu acho interessante que vocês vejam essa aula também, aquelas pessoas que tiverem interesse, que é a base para explicar, para entender o mecanismo de hidrocefalia. Então eu acho muito importante. Então quem assistiu essa aula, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho e participe das nossas publicações. Obrigado e até logo!